Fala galera, bem-vindos a mais um The Pigs Podcast. Hoje a gente vai falar com um cara super especial, mas inicialmente vamos lá a maneira que a gente inicia. Eu sou o Davizão, comigo aqui está o Grandão e o Léo Costa, ele que é fisioterapeuta com mais de 20 anos de experiência, doutor pela Universidade de Sydney e ele é fera em prática baseada em evidências. Então eu acredito que muita gente está aqui para ouvir uma palhinha a respeito disso. Para a gente iniciar bem, Léo, li recentemente, né? Eu não sei se todo mundo está preparado para isso, mas eu li recentemente um estudo controlado, randomizado e duplo cego que indica que a Heineken é melhor que a Stella. Eu queria saber o que é que você leu a respeito disso. Boa noite para todo mundo, pro Davizão, pro João, para todo mundo aí. Cara, esse estudo deve ter muito viés, entendeu? Então, apesar de ele ser controlado, aleatorizado, ele provavelmente contém viés, que ele superestimou os efeitos da Heineken, provavelmente porque o autor tem conflito de interesse sobre o assunto. Maravilha, maravilha. Isso aí. Léo, é muito bom te ter aqui, como o Davizão bem comentou. Léo, de bate-pronto, tem como, de maneira bem breve, contextualizar o que seria a prática baseada em evidência? Legal. Prática baseada em evidências é um tipo... muitas pessoas acham que prática baseada em evidências é metodologia de pesquisa, é condução de ciência, não tem nada a ver com isso. Prática baseada em evidências é uma abordagem, é uma forma de atender pacientes em que ela consiste de 3 fatores. Um deles é a evidência clínica de alta qualidade, ou seja, não é qualquer tipo de pesquisa. Então, ela tem uma característica própria dela. Então, nem toda ciência é clínica. E ela tem que ser boa. Então, não basta também ser uma pesquisa clínica. Por exemplo, na brincadeira da Heineken, não basta ser um ensaio controlado e aleatorizado. Ele também tem que ser bom. Entendeu? Esse é um dos pontos. Mas a ciência, por si só, a única coisa que a ciência faz é informar ao clínico quais seriam os melhores caminhos para ele acertar uma decisão clínica. Mas a decisão clínica, como o próprio nome fala, é do clínico. Então, o segundo pilar da prática baseada em evidências é a experiência do profissional de saúde que está atendendo esse cara. Então, não basta eu dizer que a cirurgia, por exemplo, uma menissectomia, que é uma cirurgia de como você vai tratar um menisco, ela é eficaz para uma lesão, um tipo de lesão meniscal. O médico tem que saber fazer aquilo bem. Ele tem que saber indicar bem a cirurgia e, quando indicado, como fazer bem. Então, às vezes, você tem a evidência, mas você não tem a ponta do outro lado, que é o profissional treinado sobre o assunto, os melhores equipamentos, os melhores centros cirúrgicos, os melhores medicamentos e assim por diante. E a última ponta, olha que legal, é se o paciente está disposto a receber esse tratamento. Tá? Então, o que a gente chama de respeitar os direitos do paciente, a individualidade dele, ver se aquele tratamento que é dito como eficaz, ele vai funcionar bem naquela situação. Tá? Então, por exemplo, existem tratamentos como a acupuntura, por exemplo, que são muito populares no Oriente, no Japão, na China, na Índia e tal. Em outros países, nem tanto. Mas se você chegar lá e falar assim, nós vamos parar de fazer acupuntura aqui, eles vão ficar bravos. Mas se você falar que vai parar de fazer acupuntura no Brasil, muitos pacientes vão entender e vão aceitar de boa. E a PBE é uma integração dessas 3 coisas. É ter boa ciência, é ter um bom profissional de saúde e um paciente que participa dessa tomada de decisão, tudo junto. Maravilha, maravilha. Léo, nesse contexto, eu vi um dos modelos, não sei até que ponto isso meio que evoluiu, e eu vi que tinha, além desses 3 pilares, vinha um pouco de um contexto sociocultural do indivíduo para saber se ele tem condições financeiras para arcar com aquele, vamos dizer, o remédio necessário é esse ou a prática é essa. Mas eu não tenho, talvez, condições de, vamos dizer, de transporte, eu não tenho condições financeiras. Isso entra em questão, ou até mesmo, se eu levar aqui para algum contexto mais próximo, eu lembro que no passado para cá, tiveram alguns medicamentos na área voltados para antivirais que eram utilizados nos Estados Unidos, né, para combater o Covid em si, mas não vieram para cá, e muito do que se falaram é não vem para cá porque é um equipamento muito caro, né, e aí não faz sentido como técnica de saúde pública isso ser utilizado. Até que ponto isso é verdade, assim, ou até que ponto isso tem que ser levado em consideração para o profissional que vai atuar com PBE possa pegar e utilizar disso?
Isso é fundamental. Eu sou um dos caras que colocam isso lá na característica do paciente, né? O paciente quer, o paciente pode pagar, existe esse tratamento ali. O contexto onde ele vive, é porque a gente esquece disso, né? Eu morei na Austrália, como fisioterapeuta, eu fui professor de ortopedia na Universidade de Sydney, e eu dava exame físico em ortopedia. O exame físico você tem que tocar nas pessoas. Mas 20% dos nossos alunos eram mulheres muçulmanas, no qual você não pode tocar. Então, olha que engraçado, a cultura não permite, é muito mais complexo do que isso. A parte financeira, então, nem se fala. Então, quando alguém fala, vamos trazer Regeneron para o Brasil, que é exatamente esse exemplo que você está falando, talvez seja bom para um multimilionário, ele manda importar e manda trazer e manda fazer. Outros é sem chance. E quando a gente está falando isso, a gente tem que lembrar da religião das pessoas, do passado das pessoas. Eu falo isso muito para meus alunos de fisioterapia. Antes de tocar no paciente, pergunta se está tudo bem, encostar. Será que esse paciente não foi molestado na infância, por exemplo? Então, assim, aplicar tratamentos em pacientes não devem ser ditados pela ciência. Ciência é só informação. A tomada de decisão ela é muito mais complexa. Ela tem que ser levada num contexto socioeconômico e assim por diante. Então, assim, para completar uma última coisinha que eu gosto de falar, na minha área, muitos estudos são conduzidos em países de altíssimo nível socioeconômico. Então, eu falo assim, olha, esse ensaio clínico publicado na Noruega, talvez ele vai replicar muito bem na Vila Nova Conceição, aqui em São Paulo. Mas ela, na mesma cidade, ela não vai replicar na cidade de Tiradentes. Porque o nível de comorbidade do paciente de cidade de Tiradentes não tem nenhuma comparação com a Vila Nova Conceição, que tem o mesmo IDH de Oslo na Noruega. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é muito importante entender o contexto em que as coisas estão. Entendi. Ô Léo, você acha que isso, por exemplo, o pesquisador e o profissional de saúde brasileiro, tendo em vista isso, ele pode estar agindo através de inconscientemente, através de um viés, por não levar em conta o contexto político, social e individual que aquele paciente está inserido por ter se baseado em algum estudo externo, e isso acontece aqui? Isso acontece muito, Acho que vamos separar em 2 pontos aqui. Quando você está falando do cuidado individual de paciente, isso é um pouco mais tranquilo, porque eu posso chegar tete a tete com você e falar, cara, as opções são essas. A melhor opção é essa aqui, ó. Isso aqui vai te custar R$1 milhão. Você pode? Não. Você corta e vai para o próximo. Aqui na PBE é isso. Talvez a melhor evidência não será que você vai utilizar. Eu até brinco. João, nós vamos fazer acupuntura. Aí o João fala comigo assim, eu tenho medo de agulha. Acabou. Não tem agulha. Então, vamos descer um nível de evidência e buscar uma segunda opção para ele. Quando a gente está falando em política pública de saúde, por exemplo, uma pandemia, o Ministério da Saúde, em teoria, eles já pensam nisso tudo. Né? Vale a pena imunizar a população toda? Quer um exemplo? Vacina de meningite B, a meningocócica B. É uma doença que praticamente não tem no Brasil. Por isso que o SUS não aplica a vacina. Porque você vai ganhar muito pouco, vai custar muito caro para imunizar todo mundo numa doença que ela é raríssima. Então, essas vacinas ficam na clínica particular. Porque quando você vai viajar para uma área endêmica, você tem que ir lá e vacinar para fazer isso. Entendeu? Perfeito, agora, perfeito. Quando você vai para uma doença igual febre amarela, que tem pra caramba no Brasil ainda, veja bem, né? Nós estamos em 2021, temos uma doença que é contaminada por mosquito. A gente não consegue matar mosquito nesse país. Mas se você ficar doente, o tratamento é um transplante de fígado e 50% das pessoas morrem, olha o tamanho do custo disso. Então é muito mais barato eu imunizar a população inteira, seja lá quanto isso vai custar, porque cada transplante de fígado vai custar uma fábula para o sistema. E lembrando que 50% vai morrer ainda por cima. Da mesma forma agora o Covid. Né? A vacina da Pfizer custa $12 por dose. 24 dólares por uma imunização completa. Uma internação por UTI é R$3.000 por dia. Faz a conta. É muito melhor eu imunizar, porque também se morrer eu vou ter que pagar aposentadoria, tem um monte de custo que a gente esquece ali, né? Então, assim, na saúde coletiva, sempre o dinheiro está em ação.
qual que é a intervenção que eu consigo pegar o máximo de pessoas com o menor custo possível, né? Na saúde individual, não necessariamente. Então, se você for um paciente do Albert Einstein, eu tenho certeza que o médico lá vai chegar para você e falar, cara, eu tenho essa opção aqui. Você topa? Topo. Então, paga. Tá? Então, eu acho que é por aí. Mas é legal, é muito legal conversar sobre isso, né? Sobre capacidade de pagamento dessas pessoas. Léo, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é, supondo que um profissional quer atuar, então, com as práticas do PBE, ou com o conceito do PBE, das entrevistas que você fez, você comentou que uma das coisas mais importantes é a pessoa saber o inglês, né? Porque a maior 90% ou mais do que isso está sendo publicado na língua inglesa. Quais outras competências esse profissional tem que desenvolver para conseguir atuar com a prática baseada em evidências? Vamos lá, já temos boas notícias em relação ao inglês. Vamos lá, 96% de todos os artigos científicos publicados no planeta Terra são em inglês. Tá? Os melhores pesquisadores brasileiros não publicam nada em português mais. Tá? Então, se você pegar as 20 maiores revistas científicas do Brasil, nenhuma está em língua portuguesa. Só para o pessoal entender onde que eu estou falando, o nível. Tá? Então, não ter inglês é não participar desse jogo. A prática baseada em evidências, ela está pensando no clínico, no médico, no fisioterapeuta, no psicólogo, no enfermeiro, etc. Então, óbvio que para você acessar, para você poder participar dessa brincadeira, você tem que ler o texto. Então, o texto em inglês você vai ter que ler. Então, assim, isso é muito bom. Qual que é a grande sacada no mundo atual? O algoritmo de tradução do Google de inglês para português é considerado pela Google o melhor de todos, de inteligência artificial. Porque tantos brasileiros utilizaram esse sistema para traduzir que o algoritmo está impecável. O inverso não é verdadeiro. Do português para o inglês ele não é tão bom, ele erra bastante. Mas, cara, depois que acabar esse podcast, abre o Google, no Google Chrome, abre um PDF de um artigo científico e manda o Google traduzir para você ver o que você vai ver. Você vai ficar impressionado com a qualidade de tradução. Então, vamos lá. Aí virou só preguiça, vamos falar aqui agora, porque o inglês não é barreira mais de entrada. Porque até 5 anos atrás era. Então, todos os meus cursos eu falava, você não sabe inglês, já era. Tá? Hoje eu já não penso assim. A outra barreira, que é a principal, é que quando você lê o texto, você só se candidatou para participar da brincadeira. Você tem que ler o texto e identificar se aquele texto, primeiro, se o desenho de estudo é capaz de responder a pergunta que ele se propõe. Parece absurdo o que eu estou falando, mas acontece toda hora. 2, se o desenho de estudo responder a pergunta de pesquisa, quanto de viés tem dentro daquele artigo. Isso não está escrito, você vai ter que ler, você vai ter que identificar isso. Então, essas são as habilidades, né, que eu, inclusive, eu ensino como fazer isso. É o cara ler um ensaio clínico e falar em 15 minutos de leitura, ele fala assim, ou em 2, fala, cara, isso aqui é tão ruim que eu não vou continuar lendo. Eu vou jogar Entendi, fora. já faz um filtro, né, nisso. Total. O cara treinado em leitura, uma apreciação do conteúdo científico, um cara que sabe fazer isso em 4, 5 minutos, ele fala, olha, ele separa o lixo do não lixo. E, infelizmente, queridos amigos, 50% é lixo, mas lixo mesmo, entendeu? E cerca de 10, 15% é top, tá? Entendi. Top. Fala assim, cara, isso aqui vai ajudar as pessoas para um lado ou para o outro, para falar que aquilo funciona ou não funciona. Então, infelizmente, apesar da ciência estar publicada, você ainda tem que fazer um baita filtro em cima daquilo, porque tem muita porcaria, tem muita ciência feita por amadores mesmo. Entendi. Léo, isso é super interessante, Grandão. A gente estava até conversando recentemente que hoje em dia, né, Léo, a dificuldade não é mais você obter informação. Informação está em todo canto. Até na última live a gente brincou um pouco que seria difícil você explicar para uma pessoa dos anos 50 que você anda com um aparelho no bolso, que você tem acesso a toda a informação do mundo e você usa ele para ver memes, né? Mas é você saber filtrar a informação. Então a capacidade do indivíduo que consegue filtrar isso, ele produz ciência com uma qualidade muito acima do normal, né? Uhum. E olha, outro ponto, até, Léo, que tu comentou, recentemente, até tu comentou um pouco de um artigo que tinha sido publicado falando do Sci-Hub, né, que é uma das plataformas lá da Rússia, enfim, que utiliza
libera os artigos, né? Liberam de certa forma, e você quer, por um lado ou não entrando nos méritos aqui dessa questão, você tem acesso a grandes publicações, né? Ou seja, como o Davi comentou, você tem acesso a uma vasta maioria de artigos aí, até mesmo aqueles que são publicados em revistas que você teria que pagar fortunas para ter acesso. Mas continua, Léo, perdão, te interrompi. Não, o Sci-Hub, por exemplo, para quem não sabe, vou falar exatamente. O Sci-Hub é um site russo pirata que ele pega artigos que são pagos e joga gratuitamente para a galera. Entendeu? Essa mulher tem mandato de prisão no mundo inteiro, ela não sai da Rússia, porque se ela sair, ela vai para a cadeia na hora. E eles derrubam o site dela, só que ela é mais esperta que todo mundo, né? Ela dá 30 minutos, o site volta com outro nome, com outro link, ela volta a fazer tudo de novo. E 50, olha que doideira, da melhor pesquisa do planeta, 50% é paga. Então, se você quiser provar do gosto da melhor ciência possível, você vai ter que pagar em 50% das vezes, né? Qual que é a solução não pegando o Sci-Hub? Você está numa universidade, você usar uma base de dados, mas na correria do dia do clínico, alguns hospitais assinam isso. O Sci-Hub, na verdade, salvou um monte de vida, né? Pelos piores motivos, mas eles conseguiram fazer isso bem. Mas o ponto que eu queria fazer era que, só para vocês terem uma ideia, desde quando começou a pandemia, já foram publicados mais de 160 mil artigos sobre Covid-19. 160 mil, não estou falando de pré-print, não, estou falando de artigo publicado em revista indexada, que você acha lá no PubMed bonitinho. Cara, 160 mil artigos deveria ser suficiente para resolver o problema. Né? E você vê que a gente está longe. O primeiro ensaio controlado aleatorizado de verdade sobre máscara saiu há 2 semanas atrás. Entendeu? Entendi. É muito louco isso pra você ver. Então, assim, fica parecendo que toda hora fala assim, resolvemos, descobrimos, tá. Na hora que você vai ler, é tanto porcariada que tá ali no meio, e aí eu tenho pena dos clínicos tomadores de decisão, e mais pena ainda dos pacientes que precisam receber o tratamento para resolver o problema deles. Aí gera a dúvida, ô Léo, nos tempos de WhatsApp, pesquisa científica mal feita mata? Mata e muito. Mata dentro da família de pesquisador, entendeu? Mata dentro da minha família, da sua família. Gente esclarecida, que pega um vídeo. Eu não sei se vocês viram ontem, gente, eu sei que o podcast é atemporal, mas eu vou colocar aqui, na data de ontem, nós estamos gravando esse podcast no dia 14 de setembro de 2021. Ontem alguém entrou dentro do site do Ministério da Saúde, pegou uma nota técnica de abril do ano passado, trocou a data e botou o PDF lá de novo. Caramba. O que estava escrito nessa nota técnica do ano passado? Que não tinha o que vacinar crianças e adolescentes. Mas o cara trocou a data. Então você entra no site do Ministério da Saúde, clica lá, baixa um PDF do governo e lá... O carimbo do governo com todo... O carimbo, cara. E o governo, claro que ele demorou para sacar o que aconteceu. Sim. E aí, cara, Jovem Pan, CNN, a tia do Zap, Telegram, começou a espalhar que tinha uma nota técnica aprovada pela Anvisa. Aí, cara, eu acordei hoje mesmo e falei, cara, deixa eu ir na Anvisa, não tinha nada. Deixa eu ir no Ministério da Saúde, não tinha nada. Claro que descobriram. Depois o Ministério da Saúde falou, gente, trocaram o PDF. Eu não sei quem foi, se foi um hacker, se foi um estagiário, se foi uma pessoa de má fé. Mas olha a maldade. Mães que vacinaram seus filhos preocupadíssimas, que tomaram uma vacina que não devia tomar. Mães que iam vacinar o filho hoje e não levou, porque a Anvisa tirou. E, na verdade, era uma baita de um ato de maldade com as pessoas. Sim. Né? Sim. Nos últimos 5 semanas, morreram 5 jornalistas anti-vacina nos Estados Unidos, que fizeram piada, cara. Jornalista. É claro que mata. Mata e mata muito. Não é pouco, não. Mata muito. Na hora que você tira a oportunidade de uma senhora tomar uma vacina e ela pega o vírus, um paciente com 90 anos com Covid, ele tem 40% de probabilidade de morrer. Não é 1%, 1% é a média da população. Mas a vovó, que a gente tanto ama, várias morreram. E morreram com a vacina existindo, com as medidas de proteção existindo. Porque quanto morrer antes da vacina, tudo bem, né? A gente não sabia o que fazer. Agora, morrer agora não dá, né? E o que eu acho que é interessante, Léo, que você comenta, até estava lendo aí um caso do Israel, teve um crescimento, né, no número lá de casos, né, não tanto de mortes, mas teve aumento de casos,
E as pessoas comentando, você já tá vendo quantas pessoas estão tendo os casos lá em Israel, né? Agora deu até uma reduzidazinha na média de 7 dias, mas as pessoas levantavam essa questão, né? Poxa, tem pessoas que estão com vacina morrendo, e eu até comentava assim com alguns amigos meus mais próximos, e vai aumentar cada vez mais, porque a maior parte da população vai se vacinar e quem vai morrer vão ser os vacinados, né? Claro, né? A vacina é um método preventivo igual um airbag, um cinto de segurança. Né? Se eu e você bater o mesmo carro na mesma velocidade, um com sem airbag, um com airbag e um sem, a chance do cara que está com airbag de morrer é menor. Isso não tira a chance. Né? Uma coisa que a gente tem que falar o tempo todo é que não existe tratamento 100%. Não existe nada ausente de risco e não existe nada 100% eficaz. Isso é uma loucura. Entendeu? É engraçado que a gente ficava anos nos nossos cursos de prática baseada em evidências ensinando para as pessoas tamanhos de efeito, tipo a Coronavac e tal. Na medicina clássica, tratamentos com mais de 20% de eficácia são considerados fantásticos, entendeu? Então, por exemplo, simvastatina, que todo mundo toma aí para dislipidemia, né, para reduzir colesterol no sangue, é muito menos de 20%. Você previne pouquíssimos infartos com isso, pouquíssimos. Por quantos anos o pessoal tomou aquele suquinho daquele plásticozinho no supermercado e agora vem querer falar de eficiência e eficácia de imunizante, né? E quantos anos se tomou qualquer vacina e sem questionar, e feliz da vida que o meu país vacina, é gratuito, o SUS, e agora essa polarização, né? Eu diria, de informações, etc, né? Por conta de maldade, muitas vezes, que nem esse caso que você comentou, imagina o desespero dos pais ao ver isso. Eu que não sou da área da saúde, me estaria desesperado, né? Tenho 2 filhos pequenos, né? Então, de fato. O que eu gosto muito de falar é que a gente deve também... eu virei o jogo de várias pessoas, na minha família, fora dela e no Instagram. Que eu falei, cara, esse cara aqui merece uma resposta. E várias vezes eram dúvidas legítimas, completamente legítimas, entendeu? Ele fala assim, cara, olha só um caso legal. Cara, mas eu sou jovem, eu tenho baixíssimo risco, por que eu devo me vacinar? Eu falo, porque exatamente, você não vai morrer, mas você pode pegar essa doença e transmitir para sua avó, e sua avó vai morrer. Então você não está vacinando por você, você está vacinando por ela. Aí no outro dia ele mandou uma foto da vacina. Eu falei, pronto, mais um. Entendeu? O conceito de saúde coletiva também é diferente do conceito de saúde individual. A gente tem que lembrar disso. Eu quero fazer um tratamento para tirar as rugas do meu olho, essa manchinha aqui, ó. Se eu não tirar, o impacto é para ninguém. A não ser que isso aqui seja um melanoma, né? Mas talvez nem para mim seja o problema. Isso é decisão individual. Minha esposa pode olhar e falar, Léo, você está na câmera muito, tá na hora de tirar isso aqui. Eu vou lá num dermatologista, uso um laser, tirou, acabou. Mas se eu não quiser tirar, eu não impacto na vida de ninguém. O que é totalmente diferente de um pensamento de saúde coletiva. Então, tem doenças que o pensamento é individual. Você rompeu um ligamento cruzado anterior do joelho, por exemplo. É individual. Você opera, não opera, não vai impactar a vida de ninguém. Pode pagar particular, pode usar charlatanismo, picaretagem, etc. Saúde coletiva, você está trabalhando num outro espectro. Quando você vacina, por exemplo, só para dar um exemplo, você está também cuidando de outras vidas ao redor da sua, vidas que você nem sabe que existem. O caixa do supermercado, a tia do banco, que está lá trabalhando para a gente desde o início. Pensar nisso tudo. Léo, eu vou concordar com o pessoal que está assistindo aqui, todo mundo batendo palminha e falando que a analogia foi perfeita, e eu concordo, eu realmente nunca tinha visto uma analogia dessa, e eu adorei, já foi de grande aprendizado aqui ter escutado isso de ti, Léo. Léo, como a gente comentou aqui, o volume de informação tá gigantesco, né? Como você bem comentou, você passou muito tempo aí ao longo desse último ano aí, lendo vários artigos e várias vezes comentando, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, ao longo no Instagram. Como e com qual frequência aquele profissional de saúde deve se atualizar? Porque, tipo, no contexto de pandemia, como que a gente tá imerso agora, isso todo dia, como você falou, está sendo publicado 160 mil artigos, né? É quase que inviável, é inviável você conseguir analisar isso tudo, né?
E aí, como você consegue, então, de 160 mil, como que eu consigo, talvez, filtrar aqueles 80 artigos, talvez, ou 120 artigos, talvez, que olha, é isso aqui que eu tenho que dar uma olhada. E ainda mais para o cara que está, vamos dizer, na UTI, na ponta, aquele fisioterapeuta, aquele intensivista, como que esse cara consegue estar atualizado da última prática que ele tem? Não, eu tenho que manobrar agora sim, tenho que inverter, emborcar o meu paciente, não sei nem os termos, porque, tanto eu quanto o Davi, para quem está nos escutando, a gente não é da área da saúde, nós dois somos engenheiros, né? Saber que aquilo ali é a melhor prática e a melhor probabilidade daquele paciente sair com vida depois de uma internação. Vamos lá. Tem algumas formas. Primeira coisa, é super difícil. Super difícil. Porque a gente tem que lembrar que os caras que estão na UTI não estão atendendo só Covid, eles têm outros doentes para cuidar. Então ele vai olhar para uma UTI assim, porque o pessoal acha que ele vai olhar para uma UTI e só tem Covid lá dentro, né? Não tem, né? Tem câncer, tem pós-operatório, as pessoas continuam tendo acidentes e assim por diante. Então eles têm que dominar uma literatura difícil. Mas dentro das especialidades, a gente tem as áreas em que você atua mais ou menos. O que é a minha sugestão? As bases de dados, os motores de busca em que as pessoas devem encontrar, porque eu acho que os profissionais de saúde não devem ser leitores de uma revista, por exemplo, eu vou ler só Lancet, vou ler só New England Journal. Eu não acho que isso vai ser uma estratégia inteligente, porque a política editorial da revista vai publicar o que ela quiser, tá? O que ele pode fazer? Ele pode fazer uma busca no PubMed, por exemplo. Para quem não sabe, PubMed é uma base de dados em que tem todas as revistas científicas, as principais do mundo. Ela é uma base do governo americano, em que você pode entrar logado na base, você cria um login e senha, coisa mais bobinha do mundo. Você pode montar uma busca, por exemplo, COVID and Treatment, por exemplo, um comando de computador com 2 palavras, com um conector no meio, salvar aquela busca e pedir à PubMed, sempre que houver alguma coisa que atenda aos requisitos daquela busca, ele te mande um e-mail. Tá? Isso é uma forma. E dá para você botar filtro, por exemplo. Eu só quero saber sobre ensaios controlados e autorizados de COVID. Aí você vai escrever COVID, vai clicar um filtro lá, Randomized Control Trials, esses 160 mil vai virar 300, entendeu? Você já tirou você pegou uma pá e tirou um monte de coisa. E você pode falar assim, olha, eu quero ver o que saiu toda semana, eu quero que você me manda um e-mail. Ele manda um e-mail, você manualmente lê o resumo e vê se aquilo te interessa ou não. Então, assim, há formas automatizadas para se manter atualizado num determinado tema. E você pode fazer múltiplas buscas. Eu faço isso direto, eu sou pesquisador de coluna, um monte de coisa que eu coloco lá, eu vou assim, eu olho os títulos e já apago, entendeu? Eu falo, isso aqui, para essa semana não tem nada que me interessa aqui. Maravilha, maravilha. Léo, tem outra pergunta que eu queria fazer, que é mais no sentido até de um contexto aqui um pouquinho maior, né? Quando a gente está falando aí das práticas, né, dessa busca que você está falando aí dos artigos, esses artigos vão vir, e aí vem a pergunta, né? Que até mesmo tempos atrás você estava comentando, esse aqui foi publicado na Lancet, esse aqui foi publicado não sei aonde. E aí começaram a vincular uma série de publicações que na verdade não eram a Lancet na verdade, né? Mas era de fato uma open access, né? Como eles têm utilizado. E aí até você uma vez comentou que isso tem uma finalidade até financeira, né? E aí, assim, pra pessoa, pô, isso aqui é Lancet ou não é? Isso aqui é Nature ou não é? Isso aqui é... É super difícil. Isso pro leigo, né? Assim, que a gente tá falando aqui de pessoas que estão com mestrado, doutorado, talvez vão conseguir compreender, mas pra uma pessoa que é leiga e talvez fazer essa... Olha, nem os pesquisadores, tá? Pelo que eu vejo. Então, assim, direto eu falo assim, o segundo artigo na Lancet, aí tem aquela coisa esdrúxula embaixo, eu falei, cara, a Lancet publicou isso, aí tem um link lá, o problema é que no link tá escrito assim, www.lancet.com/, aí tem um monte de número. Na hora que você clica, cai numa revista chamada eClinical Medicine, que é do grupo Lancet, que eu acho uma puta sacanagem a Lancet colocar no próprio domínio deles. Podia colocar eClinicalmedicine.com/, né? São revistas que estão muito abaixo da Lancet, então, porque tem um business por trás disso. Cada artigo publicado a revista ganha dinheiro, e ela fala, olha, você teve só artigo rejeitado, mas se você quiser mandar para a eClinical Medicine, que é tipo a latrina da Lancet, você pode publicar lá, entendeu? Então o cara vai lá e publica lá, e a pessoa pega aquilo ali, e aí como o público de rede social, né, do médico lá famoso, não sabe disso, ele fala, foi publicada na renomada Lancet isso aqui.
E aí o leitor comum, ele também só vai ler o texto do Instagram, ele não vai ler nada. Entendeu? E é aí já vai fazer fascinante. O leitor comum, a.k.a. a gente, né? Também, muita gente aqui que o cara vai, se impressiona, olha, lê e pensa que está consumindo algo, e no final são apenas negócios, né? Que Lembra que eu falei que eu tenho dó do paciente? Sim. Porque é engraçado isso, o modelo de prática baseada em evidências, quem está no meio é o paciente, não é o profissional de saúde. São estudos em que o desfecho final, você não está pensando em fortalecimento da classe, nada disso, você está tentando melhorar a vida das pessoas. Então, assim, todas as vezes que eu vejo notícia bombástica para um lado completamente estranho, sabe, ivermectina cura Covid, segundo a Lancet, agora a Lancet achou e tal, Nature, na hora que você clica não é Nature, entendeu? Mas é porque a gente está vivendo um mundo muito legal das redes sociais, muito legal, que nós estamos fazendo aqui agora, mas ao mesmo tempo ele é perigoso porque os sumários de ciência, que inclusive eu faço, eles deveriam ser checados da forma adequada. Então tem um link lá, clica lá, vê se é isso mesmo e tal. E isso, como diz o outro, em tempos de WhatsApp, vira uma catástrofe mundial, assim. É muito louco. Deixa eu só, tendo em vista isso, dando meio que segmento a isso, né, em paralelo com a pergunta que o Grandão te fez, eu estava dando uma acompanhada lá no teu trabalho no PBE, e a gente vê aí, diante dos mais de 1.000 formados aí no PBE, no Prática Baseada em Evidências, na tua percepção, qual é a tua percepção de melhoria da pesquisa científica em saúde brasileira? O curso de PBE, ele é muito para que as pessoas consumam evidência melhor. Tá? Então, é porque a gente também tem algumas formações de como melhorar a pesquisa, tá? Como fazer melhor pesquisa. Então, basicamente, o que a gente faz aqui a gente tem dois mundos. O mundo das pessoas que querem entrar na pesquisa e fazer bem. Eu e a minha esposa, a gente tem muitos ensaios clínicos publicados, muitas revisões publicadas, a gente ensina as pessoas a fazerem isso, elas podem colocar nos mestrados, doutorados com os orientadores delas. O PBE, nós já vamos bater 2.000 alunos, só no online, no presencial teve mais de 1.000 também. O que a gente percebe, sabe o quê? A pergunta de todos os alunos ao final do curso é o seguinte: por quê? Por que eu não tive isso na universidade? Essa é a pergunta que eu tenho toda hora. Porque é um conteúdo de 20 horas, mais ou menos, em que a pessoa podia facilmente aprender isso dentro da universidade e sair pronta para isso. Ele fala, cara, eu consumi carne moída, nada contra carne moída, eu consumi carne moída achando que era filé mignon por anos na minha carreira. E depois do curso que eu percebia que tem uma comida muito melhor do que essa que eu estava comendo. Eu não preciso ler muito mais do que eu estou lendo, porque a ciência boa é tão pouquinha que eu não preciso comer demais, igual comida francesa, né? É uma coisa mais delicada, você come menos, mas você come melhor. Então, assim, o que a gente observa, claro, com o meu viés, né, do professor do curso, é que eu acho que ela transforma um monte de gente que eles assumidamente, eles gostam de ciência, eles já têm um viés legal, o cara tá a fim de consumir ciência, mas ele não sabia diferenciar uma carne moída de uma carne podre e uma carne podre de um filé mignon, entendeu? Então, eu acho que as formações em prática baseada em evidência, o que eu vejo no futuro é que o meu curso vai sumir e que isso vai estar em todas as universidades do Brasil ou no mundo, para que as pessoas são prontas para isso. Entendi. Interessante. Léo, qual que é o maior desafio quando a pessoa faz esse curso? É a estatística? O pessoal fica... Ou não é a estatística? Porque, assim, até que ponto a estatística atrapalha, vamos dizer, aquela pessoa de querer mergulhar nesse mundo, de consumir esse conteúdo, de ver lá qual o nível de significância, ou até mesmo qual que vê o efeito, ou até mesmo para poder realmente, como você falou, separar uma boa ciência, né, de uma que não é tão boa, né? Sabe o que acontece, Grandão? É assim, ó, o profissional de saúde tem medo de número. Isso eu aprendi. E 50% eu sou fisioterapeuta de formação, mas 50% dos alunos do meu curso são médicos, caras que passaram 6 anos de curso, de vestibulares difíceis, etc. Então, quer dizer, o problema não é de cognitivo, o cara tem um cérebro bom. Aliás, todos esses caras têm, porque os cursos de saúde não são fáceis. Mas existe uma resistência ao número, sempre existiu. Porque senão ele ia virar engenheiro, igual vocês, né? Mas uma coisa que eu acho que eles interpretam errado, e eu sempre falo isso, que eu falo que
A estatística, a matemática é uma ciência exata, a estatística é uma parte de incerteza, né? Ela tem muito a ver com incerteza. E o que eu ensino para eles não é como fazer análise estatística, mas como interpretar o que aqueles números de fato significam. Entendeu? O que é um P? Um P, igual eu brinco, eu faço muita analogia com o passar dos anos. Como eu dou esse curso desde 2006, eu aprendi a fazer um monte de brincadeiras. Então, por exemplo, eu falo assim, o valor P, ele só vai me dizer se o time ganhou ou perdeu, ou empatou. Então, o P não deu estatística significante, empatou. Mas se ele der estatisticamente significante, ele ganhou. Quem ganhou, não sei, o valor P não me informa isso. Eu faço uma alusão com o futebol. Aí você fala, não, aí eu tenho que ler a direção do efeito. Se der tão para um lado, é para o lado, é para o outro. Beleza, qual que é o placar? Né? De novo, só para você dar um exemplo. Saiu um ensaio clínico alguns dias atrás, o remédio que eu estou tomando agora, budesonida, que eu sou asmático. Budesonida reduz 2% de mortalidade em Covid. Aí eu falo, isso é bom ou é ruim? Aí alguém vai falar assim, 2% não é pouco, é um efeito pequeno, você não precisa fazer muita conta. Mas 2% de 600 mil pessoas, que foi o que morreu no Brasil, você está falando aí de 12 mil mortes, entendeu? É muita gente, entendeu? Então, assim, mas vai ter gestor em saúde que fala, não vale a pena eu botar budesonida em todos os milhões de doentes para salvar 2%. Aí é do sistema, mas você precisa entender o que esses 2% de fato significam. Concordam? Quando alguém me falava assim, 1% de todo... Olha como é que a interpretação pode ser difícil. 1% dos pacientes com Covid irão morrer. Então, deixa todo mundo infectar, vai morrer só 1%. Então, a minha probabilidade de morte individual do Léo Costa é 1%. Eu tenho 45 anos, não tenho comorbidade, faço atividade física 5 vezes por semana, meu peso está normal, a minha probabilidade de morte é muito pequena. Verdade. Só que se a população brasileira inteira pegar Covid, 1% de 240 milhões são 2,4 milhões de pessoas. Você não pode deixar 2,4 milhões de pessoas morrerem. Né? Então, a probabilidade, e a gente ensina isso muito em estatística, a probabilidade individual versus a probabilidade coletiva. E aí, cara, o pessoal da Exatas vai dar gargalhada dando uma aula de estatística, porque eu tento usar modelos de exemplos clínicos que o cara enxerga. E aí eles veem que é mais fácil do que parece, né, do que parece. Não é tão difícil interpretar a estatística. Maravilha. Léo, o que é que o Léo está atuando agora? Quais são as pesquisas do Léo na atualidade? Então, eu queria saber um pouquinho mais aí do Léo Costa como pesquisador, né? Como que tá as tuas pesquisas, Léo? Nos bastidores você comentou que está atuando aí numa pesquisa aí atua já há bastante tempo com dores lombares, né? Vamos falar um pouquinho disso, Davizão? Vamos Bora, sim. Léo. Vamos sim. Vamos lá. Eu faço 2 tipos de pesquisa, tá? Uma pesquisa que a minha grande paixão é analisar métodos de pesquisa e como fazer para eles melhorarem, tá? Então, no meu último artigo, que deu uma bela de uma repercussão mundial, é que a gente analisou um negócio que chama SPIN. Eu vou falar de dor lombar daqui a 2 minutos. O que a gente fez? A gente pegou todos os estudos clínicos da área de dor de coluna, pegamos uma amostra desses estudos e a gente leu o que o autor concluiu versus o que os números dizem. E a gente percebeu que 80% dos ensaios clínicos de dor de coluna tem uma conclusão exagerada no texto. Então, se o leitor só ler o texto e ele não quiser interpretar a estatística sozinha, talvez ele vai estar dando para o paciente dele um tratamento menos eficaz do que de fato ele é. Chama SPIN. SPIN, do inglês, é de virar, né? É você ter um resultado assim, dar uma viradinha. Você conta só a parte boa, a parte ruim você não conta, não. Em Covid é um espetáculo isso. Toda hora, acontece toda hora o cara mudar a conclusão do estudo. Não é charlatanismo, não é fraude. É aquela coisa de você falar que seu filho é mais bonito que o dos outros, entendeu? Sabe, o meu time é melhor que o dos outros, assim por diante. Isso é da natureza humana. Então, eu trabalho muito com metodologia de pesquisa avançada, e aí eu uso dor lombar só como uma desculpinha para fazer pesquisa. Aliás, eu uso dor lombar como desculpa para tudo. A gente faz uma série de estudos também sobre tratamento, prevenção e prognóstico de pacientes com dor de coluna, que é um estudo mais clínico, que o público-alvo do primeiro é pesquisador, o público-alvo do segundo é o fisioterapeuta, o médico, essas coisas todas. Nesse momento, a gente já tem alguns anos que eu e a minha esposa, a gente tem feito uma série de estudos na emergência hospitalar. Por que um paciente com dor de coluna vai parar numa doideira de uma emergência? Entendeu? A não ser que ele tenha tido um acidente,
Não é lógico um paciente com dor de coluna aparecer num setor de emergência. Contudo, 4% de todos os atendimentos de emergência no planeta Terra são de dor de coluna. Aí você fala, 4 é pouco. Não, não é pouco. Febre é 4%. Febre alta é 4%. Tosse é 4%. Entendeu? Infarto agudo do miocárdio é 5%. Então, assim, na verdade, quando você olha para uma emergência hospitalar, tiver 100 pessoas lá, vai ter 4 de cada doencinha e um vai ser de dor de coluna. Ela não devia estar ali. Então a gente está tentando entender por que esses caras vão para lá. E a gente já descobriu algumas coisas. Está aberto o dia todo, é rápido, né? Não tem que agendar, é atestado, sai na hora, tem um monte de explicações. O convênio paga, eu não preciso pagar particular, sempre tem um médico lá para me atender, exame na hora, eu não tenho que ir no médico, né? Exame, o cara vai fazer um monte de coisa ali dentro. É uma loucura para o sistema, ele não devia estar ali. Mas dentro desse mesmo estudo, como o cara de dor lombar que vai para a emergência, muitos deles são 0 quilômetro, é o primeiro episódio, o cara acordou travado e ele vai para lá, essa é uma ótima oportunidade para estudar causalidade, que é um fenômeno super difícil de estudar. Então, quando você vê as pessoas falando de causalidade, em dor crônica, que é onde eu trabalho, é super difícil estimar causalidade. Então, a gente demorou alguns meses para descobrir que o coronavírus era de um vírus que chamava corona, e nós estamos tentando descobrir até agora como é que mata esse maldito, entendeu? Porque você vê como é que é difícil, né? Ao ponto que a gente começou a dar vermífugo para matar vírus, antibiótico. Nunca na humanidade a gente pensou nisso, mas na loucura a gente fez. Então, a gente está fazendo um desenho de estudo que chama Case Crossover Design, em que a gente conversa com o paciente, tenta capturar 96 atividades que eles possam ter feito nos últimos 3 dias, para tentar entender o que esses caras fizeram nos dias que antecederam o trauma, ou que antecederam a admissão dele no hospital. E a gente está fazendo isso dentro da pandemia, então o estudo já teve que ser interrompido 2 vezes, a gente tem verba FAPESP, uma verba grande, e a gente está gastando uma grande parte dessa grana para proteger os nossos alunos, com máscara, com N95, com face shield, com capote, com tudo. Todos estão vacinados agora, e a gente deve acabar por volta de novembro. É o segundo estudo no mundo que faz esse tipo de desenho. Então, o grupo lá da Austrália, onde eu fiz meu doutorado, fez o primeiro, e a gente otimizou esse desenho de estudo e estamos replicando no Brasil agora, e vai ficar bem legal, entendeu? Esse é o estudo conclui em novembro, então deve ser publicado tempos depois, né? Março, abril, maio, com sorte do ano que vem, se for tudo rápido. Porque demora, pesquisa é lento, cara. Pesquisa é lento, a não ser que você para a sua vida para fazer isso, né? No Covid, muita gente está fazendo muito rápido, mas na média é lento, é lento. Era um dos pontos que eu ia perguntar. Com a pandemia, houve alguma melhora na produção científica nesse quesito das pessoas estarem em home office, num momento de concentração maior, o nível de produção, você acha que aumentou? Você se tornou mais produtivo, Léo Costa? Eu vou falar por que não. As mulheres sofreram muito, principalmente as mães, tá? Eu acho que uma coisa a gente tem que pensar com muito cuidado, e não é para... as mães sempre tomam ferro, né? Eu tenho um filho de 18 meses, ele é filho da pandemia, ele nasceu logo um pouquinho antes do Covid, e as mamães estão sofrendo demais com as crianças em casa, com o terror de ficar trancado dentro de casa. Então aconteceu 2 fenômenos. Os pais, em geral, sofreram muito, a produção caiu. Ou ela se manteve com um sacrifício psicológico muito alto. Os solteiros, as pessoas que estavam sozinhas em casa, disparou a produção desses caras. Então tem pesquisadores, cara, que os caras era tudo que eles queriam, era não ter distração, e eles mandaram porrada. Então assim, o número de artigos científicos aumentou durante a pandemia, tanto de Covid quanto fora dele. Então muita gente falou, cara, eu vou desovar, já que eu não tenho que ir para a universidade mais, eu vou desovar esse mundo aqui. E eu tenho vários amigos meus super queridos que fizeram, fiquei super feliz com eles, por eles. Mas eu vi muita gente sangrando, e não só, eu dei o exemplo das mães, mas teve muita gente que sofreu de traumas psicológicos pelo isolamento, pelo medo, né, por perda familiar, etc. Mas uma categoria que eu queria dar toda a minha solidariedade, porque eu vivi isso aqui, são os pais de filhos pequenos, que já é uma tarefa difícil por natureza, né, e que eu fiz isso, minha filha, eu tive que ficar ajudando com a lição de casa, num apartamento pequeno, o meu laptop ligado, da minha esposa ligado, da minha filha ligado, e um bebê chorando, entendeu? É muito difícil lidar com isso, entendeu? Então, assim, aumentou.
mas tiveram categorias que sofreram muito, 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 e talvez a que mais sofreu foram as mães cientistas. Precisa dar uma brecha para elas. Perfeito. Eu sei muito bem como é isso também, Léo. A minha esposa é mestre também, ela tá nessa área de pesquisa. Tem alguns artigos para entregar aí com um grupo de trabalho que ela trabalha, e realmente foi muito impactada. Até mandar um beijo para minha esposa, que ela deve com certeza tá assistindo, te segue, é tua fã, ela ficou impressionada quando a gente falou que você topou. Então, um beijão, amor, um beijão pros meninos também que estão assistindo aí junto do lado dela. Para todas as mães do Brasil, cara, elas sofreram muito, e assim, cara, eu acho que a gente... eu era coordenador do mestrado, doutorado da Unicid até 2 semanas atrás, e durante a pandemia uma coisa que eu decidi fazer foi fazer reuniões no Zoom com todos os alunos. E eu falei, olha, eu não estou chamando aqui para cobrar ninguém, eu quero saber como é que vocês estão. Vocês estão bem, cara? E aí sempre vinham histórias muito difíceis, e a gente fez tipo Alcoólicos Anônimos, sabe? Contando as histórias para o cara perceber que o cara do lado dele também está com a mesma dificuldade, né? Como a gente podia se ajudar, né? E até para a gente tomar decisões em alguns casos, né? Então a pós-graduação sofreu muito com isso. Davizão, vamos abrir para algumas perguntas do pessoal que está nos assistindo? Isso, essa é sempre a parte interessante. O público do Léo, nosso público é bem participativo, pessoal bem inteligente. Então, quem está assistindo aí, pessoal, se vocês quiserem mandar a sua pergunta, o ilustre Léo aqui, eu tenho certeza que ele vai ficar mais que feliz de responder, tá? Se estiver online aí nos acompanhando na live no Instagram, fica à vontade. Léo, enquanto tá vindo as perguntas, e até queria saber se você chegou a ver um artigo que foi publicado recentemente, né, na Lancet, né, que é sobre 2 assuntos, na verdade, né? O primeiro, se os pacientes depois da Johnson & Johnson deveriam tomar a dose de reforço, né, que é uma vacina de 1 dose até então, e a segunda pergunta tem a ver com a dose de reforço para as pessoas que não têm comorbidades, né? Até tava um caso lá no Biden, e um pessoal do FDA lá estava discutindo, entrando nesse contexto todo, e aí foi publicado algo da Lancet que falou assim, olha, li brevemente, tá, Léo? Que fala assim, olha, essa vacina seria melhor utilizada se fosse aplicada em outras pessoas, né? Até que, não sei se você chegou a ler esse artigo, eu né? sei, é um editorial que saiu. Vamos lá, 2 coisas que todo mundo precisa saber, a pessoa precisa entender isso. Os ensaios clínicos de vacina, eles continuam em andamento. Em outras palavras, os participantes que participaram do estudo, eles continuam sendo acompanhados. Os artigos principais que foram publicados da AstraZeneca, da Pfizer, da Janssen, da Coronavac, etc., a gente sabe o que essa vacina faz com a gente de benefício em até 60 dias pós-vacinação. Então, a gente tem certeza. Esse efeito, 50%, 60%, 90%, em 60 dias pós-vacinação. Então, por exemplo, eu tomei 2 vacinas da Pfizer e eu tomei minha segunda dose há 21 dias atrás. Então, eu ainda estou nesse time do 95%, teoricamente. Eu, comparado com um cara que não tomou vacina, eu tenho uma proteção muito grande. Mas eu não sei o quanto isso cai com o passar do tempo. Tá? Isso é importante a gente entender isso. Então, é bem provável. A da Pfizer já publicou os dados de 6 meses e parece que a curva se mantém bem estável. Qual que é o problema? É que a gente sabe, isso eu não precisava de Covid para saber, que existem populações em que a imunidade não é tão boa quanto outras. Por exemplo, pessoas imunossuprimidas e idosos. Então, quando alguém me fala a Coronavac é 50% ou 60%, é óbvio que os idosos vão ter um efeito menor, porque chama imunossenescência. Está no livro básico de imunologia. Qual que é o outro problema? Muitos desses estudos de vacina, o intervalo entre as doses foi muito curto. E na história das vacinas, geralmente os intervalos são maiores. Por que o intervalo foi curto? Porque precisava fazer um estudo rápido e a gente ter a resposta. Então, por exemplo, a vacina a maioria das vacinas, pensa nos nossos filhos, bebês. A hepatite B eu tomei 3, né? É uma, com um mês depois outra, depois com 6 meses outra. Se não me falha a memória, olha é aí, isso, 6 né? meses Exatamente outra. Isso. Tem vacinas que são 6 meses, tem vacinas que são 3 meses, tem vacinas que são 1 ano. Tá? Por exemplo, HPV você dá com 9 anos, depois você dá outra lá na frente. Então é o seguinte, qual que é o problema desses estudos? Para a gente falar bem aberto sobre vacina agora,
Não adianta aumentar a temperatura do fogão, do forno, que o bolo não vai cozinhar mais rápido. O que faz o bolo cozinhar mais rápido é o tempo. Então, na parte de imunidade, o tempo é uma variável importante. Então, quando alguém me falou assim, hoje eu recebi uma pergunta dessa aqui, minha avó tomou Coronavac atrasada e já está com 28 dias de tomar a segunda dose e não tem dose no posto. Se ela tomar com 29, vai dar problema? Aí eu respondo assim, vai ser melhor se ela tomar com 29. Na verdade, vai ser melhor se ela tomar com 39 ou 49. Não adianta aproximar muitas doses, antecipar a dose. A Pfizer no Brasil foi aplicada com 12 semanas. Então você pode inferir que, se isso estiver correto, já tem estudo mostrando que 12 semanas é melhor do que 21. Na bula está escrito 21, mas os estudos que fizeram com 12 semanas deu melhor. Então essa é a primeira coisa, tá? A maioria dos eventos adversos, eles aparecem imediatamente após a vacina. Senão alguém falar, mas eu também não sei o que vai acontecer de ruim no longo prazo. A maioria dos eventos tóxicos com remédio pode causar, ela acontece no curto prazo. Então esses estudos são muito bons para descartar a possibilidade de morte e por aí vai. Tá? Eu devo tomar uma terceira dose ou não? Provavelmente vai ter que tomar. Na verdade, eu acho que nós vamos ter que tomar vacina todo ano, igual gripe. Mas os idosos vão ter que tomar uma terceira dose no Brasil. E por quê? Porque eles usaram uma vacina de vírus inativado, que tem ela é muito segura, mas o efeito é menor, num prazo muito curto. Entendeu? Então, talvez não seja nem porque a Coronavac, é porque a estratégia vacinal foi muito curta. Então, eles vão aplicar uma segunda dose, uma terceira dose lá com 6 meses, que é o que a maioria das vacinas a gente toma. A gripe a gente toma uma por ano. Mas Sim. O bebê, talvez aí, o Davi vai saber disso. A vacina para gripe, o bebezinho, a bebezinha dele não pode tomar ainda, mas quando tomar, ele vai tomar uma dose, depois ele vai tomar uma segunda dose com 30 dias. Depois ele nunca mais toma 2 doses. Ele toma um reforço todo ano, para lembrar o sistema imune como funcionar. Do ponto de vista populacional... Isso parece um pouco até a parte de aprendizagem, Léo. Tem um pouco dessa curva que aí você pega e sobe de novo. Davi, na live do Instagram, acho que você vai me adicionar de novo. Eu vou aqui, ó. A gente, infelizmente, pessoal, a gente não vai conseguir responder todo mundo, mas o Instagram do Léo Costa tá aí, ele sempre responde as pessoas lá com o maior prazer. Então, se a gente não colocar aqui na live, eu peço desculpas e aí vocês mandam a mensagem para ele, tá? A Isabel Gomes, ela tá relatando que teve Covid depois de ter tomado as 2 doses da vacina, né? Isso em abril. Ela relata que ficou com esquecimento e queda de cabelo. Tem algum estudo científico que indique algum tratamento para isso que você tenha lido, Léo, recentemente ou não? Existe um monte de coisa que a gente não sabe responder e outros são efeitos adversos de Covid. Agora, por exemplo, esse cabelo caiu por causa do Covid, caiu por causa da vacina, a gente não vai saber nunca. Provavelmente é por causa do Covid. A maioria das manifestações graves são por causa da doença. O tempo vai resolver isso com ela e eu acho que ela tem que buscar um médico para olhar isso. E o que a gente não sabe é o que a gente chama de Covid longo. Tá? Cerca de 40% dos pacientes que tiveram Covid vão ter sequelas que podem voltar e poucas não vão voltar, mas a maioria volta com o tempo. Mas, por exemplo, perda de memória, olfato paladar, tem relatos de pessoas que estão há 6 meses, 1 ano, já quase com problemas. Eu tive perda, quando eu tive perda de olfato e paladar, mas durou breve, durou pouco tempo, durou coisa de 2 semanas no máximo, assim, para recuperar 100%, mas realmente isso é um ponto interessante. Léo, tive algumas perguntas que eu cheguei a pegar aqui, uma foi relacionada a osteoporose. Tu viu essa pergunta? Eu acho que sumiu. Sim. A Redid perguntou aqui se os casos de osteoporose aumentaram com a falta de ginástica presencial. E aí eu acho que até a gente podia fazer um mix disso aí com a questão da dor lombar e a quantidade de pessoas que a gente está vendo aí através da tua pesquisa. Esses 4%, se tem alguma relação pelo fato de não estar tendo atividade física presencial com algum aumento de pessoas buscando um atendimento emergencial e a osteoporose, claro, seguindo a pergunta que ela fez. E depois tem outra pergunta que eu queria fazer aqui, que foi do Rafael. Qualquer pessoa que reduziu o nível de atividade física vai ter consequências disso. E muita gente ganhou peso, ficou menos fisicamente ativo, etc. A recomendação de sempre para quem tem disciplina, eu tentei ser atleta sem nenhum sucesso, mas o meu antecedente de gostar de atividade física, eu malhei o tempo todo dentro de casa. E muita gente não quis, muita gente precisa ter uma necessidade de ir para a academia fazer atividade física.
Eu não tenho nenhuma dúvida que pessoas que não pegaram sol, que comeram pior, que a parte hormonal não está bem regularizada e não fez exercício, a tendência é ter problemas, e um deles é a osteoporose. Entendeu? Sem dúvida isso deve ter aumentado, mas a gente não está medindo isso ainda, entendeu? Mas é um fator de risco foda pra caramba, que tem que olhar. Tem que voltar o quanto antes. Tem uma pergunta que foi do Rafael. Com quanto tempo teremos um resultado seguro para dizer que encontramos o ponto doce da vacina? Acho que é o ponto ideal da vacina. O que podemos considerar como sucesso? Lembrando que mesmo tendo vacina para gripe, tendo vagrissa muito, né? Grandão, tu caiu do Instagram, tá? Isso é isso que eu tô te pedindo pra tu me adicionar lá. Eu te mandei mensagem. Tá. Vamos lá, Léo, pode seguir. Pra pergunta do Rafael Ximenes. O Grandão caiu aqui, pessoal, a gente teve um problema técnico. Então, com quanto tempo teremos um resultado seguro para dizer que encontramos o ponto doce, o ponto ideal da vacina, né, Léo? O sweet spot da vacina. Eu acho que a gente já está em breve sabendo disso. E por quê? Porque a gente está chegando a mais ou menos um ano que os primeiros estudos foram publicados. Então, nós vamos ter uma noção clara, em 12 meses, do que está acontecendo. As vacinas de Covid não são neutralizantes, então, da forma que a doença está se comportando, tudo nos leva a crer que o Covid vai ficar entre nós pro resto das nossas vidas, mas de uma forma muito mais controlada, entendeu? Então, assim, a gente precisa vacinar todo mundo com 2 doses. E aí eu penso demais nesse agora terceira dose. Entendeu? Assim, nós vamos sair dando terceira dose para todo mundo, e a Bolívia do nosso lado com 5% de vacinado, fazendo variante lá e mandando de volta para cá. Entendeu? A gente tem que pensar global. Se é saúde coletiva, é saúde coletiva. Devia vacinar todos os brasileiros com 2 doses, talvez os idosos com 3 doses, eu sou a favor. Apesar da gente não ter estudo sobre isso, eu sou a favor, eu entendo a racionalidade, mas eu acho totalmente irracional sair vacinando com 3 doses todo mundo. Eu acho que nós vamos ter que fazer esquema vacinal anual para a gente entender isso, por 2, 3, 5 anos, e nós vamos aprender a lidar com a doença igual a gente aprendeu com a gripe, entendeu? As vacinas vão ser atualizadas, a vacina da Pfizer desse ano vai ser diferente do ano que vem, porque novas variantes vieram, e tá tudo bem. Não vai ser igual o sarampo, sabe? Que a gente chegou lá e erradicou a doença. Isso não vai acontecer com a Covid. A gente achava que podia acontecer isso, mas não vai. Então, assim, eu acho que a gente está começando a enxergar uma luz lá no final do túnel. Eu estou muito mais esperançoso do que eu estava antes. Não tem uma variante que vai chegar e vai arregaçar as vacinas. Não aconteceu isso ainda. Nem essa MU aconteceu. Então, eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, manter máscara, segurar firme, vacinar. Tem igual o Ulisses na Odisseia, né? Tem que mandar ele se amarrar, né? E aí fica no canto da sereia e diz, não, meu, se amarre aqui, você não vai se jogar, não. Léo, a gente tá chegando aí a 1 hora de live, de gravação aqui. Eu acho que seria super interessante, né, Grandão, o Léo deixar uma mensagem aí pros colegas da saúde, para a população em geral, pro pessoal que está assistindo a gente aqui. Temos mais de 50 pessoas ao vivo, né? Então, acho que seria super legal o Léo deixar uma mensagem aí, em termos gerais, para todo mundo aí que está vivendo esse momento, e também na questão das práticas baseadas em evidência também, né? Cobrindo os 2 pontos que a gente mais tratou hoje aqui. Agradecer vocês, cara, pela oportunidade, estou sempre à disposição. A minha coisa única vamos confiar na ciência de boa qualidade. Existem só 2 tipos de ciência, a boa e a ruim. Vamos abraçar a boa e não vamos largar ela por nada na vida, e vamos tentar, todas as vezes que a humanidade desafiou a doença, ela se ferrou, entendeu? Então, por exemplo, falar assim, a fumar, a gente já sabe, tem evidência há anos que faz mal. Quem está fumando está se ferrando, entendeu? Não mudou a evidência. Então, quando a gente botou cinto de segurança, era para salvar vidas. Então, várias coisas, tudo de bom que aconteceu na humanidade veio na ciência, não só nas ciências da saúde, mas em todas as ciências. Essa live está acontecendo porque existe ciência. Né? A cadeira que a gente senta, ela não cai porque um engenheiro desenhou, né? E assim por diante. Precisamos, não podemos diminuir o valor da ciência em detrimento de teorias malucas aí. E se houver uma teoria maluca, que ela seja testada pela ciência, da forma correta. Maravilha. Léo, foi um prazer enorme te ter aqui conosco no The Bigs Podcast, né? Ficamos enormemente agradecidos aí, né,
pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, né? A gente tem que respeitar o nosso tempo, mas o Léo tá sempre participando do Instagram, de live, explicando para as pessoas um pouco mais sobre a ciência, sobre a prática baseada em evidências. Vocês podem acessar tanto o Léo_Costa_PBE, correto, Léo? Isso. E também acessar também o site dele, tem mais informações sobre o curso, sobre os cursos, na verdade. Léo, um prazerzão. Davizão? Léo, aqui não é o show da Xuxa, cara, mas manda um beijinho aí pra quem você quiser. Aproveita a oportunidade. Cara, um beijo para todo mundo. Eu só quero que as pessoas se cuidem melhor, cuidem das pessoas queridas e tá acabando. Segura firme, que as coisas já estão melhores e vão melhorar ainda mais. Basta a gente segurar a onda e atender os quesitos da ciência. Um beijo para todo mundo aí. Um beijo para todo mundo de coração. Legal, Léo, legal. Galera, esse foi mais um The Bigs Podcast. Se você não nos segue ainda nas plataformas, no Instagram, se você não está inscrito no nosso canal, entra lá no YouTube, estamos no YouTube e no Spotify, @The Bigs Podcast, é só você pesquisar a gente, se inscreve, a gente tem muito conteúdo interessante como o do Léo, então vem fazer parte dessa jornada com a gente, que vai ser super legal ter vocês por aqui. Mais uma vez, obrigado, um beijão para todos. Beijão a todos, pessoal, um abração.